Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, eu me chamo Fernando Soares, sou professor da área de microbiologia da Universidade Federal do Sul da Bahia e colaboro com o grupo do Telesaúde, o qual eu sempre agradeço aí pela cooperação e pela importância da difusão de informações de relevância, tanto para pessoas vinculadas à área de saúde, como também pessoas leigas que buscam, através desse canal, uma informação de base científica e assertiva, né, do ponto de vista de conhecimento. Então, hoje, uma temática que nós vamos falar aqui, ela não é tão demorada, mas é uma temática muito importante que durante um certo tempo ficou aí na boca de todo mundo, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho, desmistificar e explicar um pouco sobre a importância das vacinas na prevenção de doenças, né? Então o que que nós temos aqui? Como um texto introdutório, eu vou fazer a leitura dele e depois a gente vai iniciar os comentários. Seria: as vacinas desempenham um papel fundamental na prevenção de doenças graves e potencialmente fatais. Tá? Elas estimulam o sistema imunológico a desenvolver anticorpos, oferecendo uma proteção eficaz contra infecções. Isso não apenas salvaguarda a saúde individual, mas também contribui para a imunidade coletiva, protegendo a comunidade como um todo. Aí, nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre o porquê que ela é uma proteção individual, porque ela é dada para um indivíduo, mas por que que é importante que as pessoas sejam vacinadas para dar essa comunidade, essa proteção comunitária. Porque muitas vezes podem não entender, mas se eu estou vacinando a mim, o que que eu tenho a ver com a comunidade ao meu redor? Né? Então a gente vai explicar essa questão. É interessante que a gente fale um pouco também sobre o funcionamento das vacinas, né? Que aqui, como as vacinas, o que são as vacinas e como elas funcionam, mas é importante que a gente faça um exemplo bem simples do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, basicamente, então eu estou colocando aqui a relação do sistema imunológico nosso com as vacinas, tá? Para que a gente possa entender a dinâmica do funcionamento. Então, de uma maneira bem simplificada, o nosso sistema imunológico ele funciona como uma biblioteca, tá? Então, dentro de uma biblioteca, o que que nós temos? Livros. Livros de diferentes assuntos. E dentro de um determinado assunto, você tem vários livros que falam daquele assunto específico. Isso é o que a gente entende dentro da biblioteca. O nosso sistema imunológico, ele tem uma semelhança à biblioteca. Ou seja, você tem as estantes, digamos assim, de memória,
em que eles guardam, o sistema imunológico guarda, né, um mecanismo específico para combater uma doença que já existe, já está cadastrada naquela biblioteca, que é um sistema de memória do nosso sistema imunológico. Então, uma vez que você adquire uma doença, e essa doença ela pode ser combatida, né? Porque existem doenças que você adquire, mas você não adquire imunidade para ela. E ela pode retornar, tá? Em outros casos, você tem uma imunidade, você adquire imunidade, combate a doença, e ela retorna, e você já tem essa memória guardada daquela doença. Ou essa doença retorna e você, digamos assim, tem um mecanismo de proteção já feito pelas vacinas. Então, o que é a vacina? A vacina preenche essa biblioteca que cada indivíduo tem de doenças e ela vai preenchendo com os diferentes livros e diferentes assuntos. Então, vamos colocar um exemplo na vacina. A vacina contra a gripe. A gente sabe que todo ano é recomendado uma nova vacinação. Essas vacinas que são aplicadas, elas a cada ano, elas recebem partes, né, de outros novos vírus que estão surgindo. Então você vai pegar lá a sua estante com o assunto da gripe, do sistema de memória do seu sistema imunológico, e vai colocar diferentes tipos de gripe. E com isso você vai aumentando aquele assunto. Ou seja, qual é o assunto da memória? Gripe. Mas o gripe, você tem um vírus aqui, você tem outro vírus, você tem outro vírus. Ou seja, cada vírus é uma pequena variação, muitas vezes. Se existem vários tipos de vírus da gripe circulando por aí. E, invariavelmente, você pode ter tido contato com alguns vírus em que você já tem lá no seu livrinho de memória, na sua biblioteca, o anticorpo, ou o sistema para dar o start do seu sistema de defesa. E aí você não pega aquela gripe. Isso você vê na prática em situações em que você entra em contato com uma pessoa que está gripada, né? Você vai entrar em contato com uma pessoa que está gripada. Então, a pessoa está gripada, você chega perto, você se aproxima, você conversa com ela, você beija essa pessoa e você não pega a doença, né? Então, o que pode ser um indicativo aí? É que aquela gripe que aquela pessoa tem, você pode ter tido em algum outro momento e essas células memória ficaram ali guardadas, né, no seu sistema imunológico e te dando esta proteção. No caso, por exemplo, existem outros casos que acontece o contrário. Você está até distante de uma pessoa, dentro de uma sala, num ambiente de trabalho, e aquela outra pessoa está gripada, tosse e espirra, você está do outro lado da sala e você mesmo assim acaba ficando gripado. Então, o que acontece? Os vírus da gripe se espalham no ar, né? Claro, você acaba inalando, né? E tendo contato com esse vírus, só que esse vírus não está naquele seu sistema de memória, não está na sua estante da gripe. E aí você acaba pegando essa doença, porque você não tem a imunidade adquirida através de ou contato com aquela gripe em tempos anteriores, ou porque você não foi vacinado com aquele tipo de vírus relacionado àquela doença. Então, a nossa memória imunológica funciona como uma biblioteca. E a gente precisa sempre nutri-la, né? Ou seja, inserir novos livros, né, nessa memória, né? Ou seja, e ela é inserida através de quê? Em alguns momentos, infelizmente, através da própria doença que você adquire, ou através de vacinas. E quando a gente fala do reforço, vamos colocar assim, né? Existem aí vacinas que você tem que tomar
de reforço de tempos em tempos, é aquela situação, vamos passar de novo para o popular, é como se na biblioteca você tivesse um livro que já tivesse quase se esfarelando e você não consegue mais nem ver as suas páginas, nem ver os detalhes. Ou seja, aquele livro já vai perdendo a sua razão de estar na estante, porque ele já não tem mais um uso de você fazer a consulta. Então eu preciso fazer uma substituição por um livro novo para que ele possa ter, todo mundo possa ter o acesso e visualizar. Então, existem certas doenças em que a vacina ela tem um prazo, digamos assim, de ação dentro do seu corpo. E aí, você adquirindo a doença ou tendo contato com o patógeno naquele período, o sistema memória está ainda ativado e está bom, porque tá na célula memória, está lá bonitinha na estante. Mas passado um determinado período de tempo, isso pode perder essa validação e você pode enfraquecer o mecanismo de defesa. Então, por isso que você toma um reforço da vacina. Então, a gente está fazendo essa analogia, mas para facilitar esse entendimento do mecanismo, do reforço e como funciona o sistema imunológico. No caso, então, de como são as vacinas e como elas funcionam. A composição. Normalmente, o que elas são? Versões enfraquecidas ou inativas do patógeno, o qual você está fazendo o foco para construir a vacina. Como vírus, como bactérias, né? Então, esse patógeno fraco ou inativado, ao entrar em contato com o seu corpo, ele dispara o sistema imunológico. E como é inativado ou fraco, ele não vai te provocar a mesma doença da gravidade, da intensidade, que seria caso esse patógeno estivesse ativo, de fato, dentro do seu corpo. Então, com isso, você produz anticorpos, debelam aquela ação, né, do processo da inoculação da vacina, porque ou ele está inativado ou ele está enfraquecido, o sistema imunológico dá conta e aí ele fabrica, né, aquela memória que vai ficar lá na sua estantezinha do sistema imunológico. Então, o mecanismo da fabricação de vacina relacionado com o nosso corpo é esta relação entre você introduzir esse patógeno inativo, né, ou atenuado, ou seja, enfraquecido, e o seu sistema imunológico produz o anticorpo, combate aquela inoculação que recebeu da vacina, mas ao mesmo tempo ele já mantém em alerta e coloca lá na estantezinha do sistema imunológico, opa, essa doença já está aqui. Se aparecer de novo, opa, o nosso sistema imunológico já está pronto para combater. Então você acaba já tendo esse processo de defesa realizado. Então, o mecanismo de ação é esse. Quando o organismo, então, entra em contato com o patógeno, os anticorpos previamente desenvolvidos neutralizam. Então, você já tem a ação, né? Você já está vacinado. Então, você entra em contato com o patógeno, o organismo entra em contato com esse patógeno, os anticorpos previamente desenvolvidos, porque ele já está lá no sistema de memória, neutralizam e eliminam aquela ameaça, evitando o desenvolvimento da doença. E que tipos de vacinas, então? Como falou, existem tipos de vacina com vírus atenuados, por exemplo, micro-organismos atenuados, o patógeno é atenuado, ou seja, ele não está inativo, mas ele está enfraquecido. Então, isso já é uma ação benéfica aí que você vai colocar no seu corpo, a resposta imunológica vai ser feita, efetiva, e vai se eliminar esse patógeno atenuado, mas o sistema de memória está lá bonitinho. Ele pode ser inativado, então ele já não tem mais ação, vem o patógeno inteiro inativado para dentro do corpo, o sistema imunológico reconhece, ataca e cria um sistema de defesa permanente para, quem sabe, tiver contato com o patógeno de fato. Ou
tem esse ponto que foi colocado aqui no texto de subunidades, entre outras situações, mas principalmente subunidades. O que seriam subunidades? Pequenas partes específicas do patógeno, em que está presente em outros. Então, por exemplo, no vírus da gripe, ao invés de você trabalhar, às vezes, com vírus atenuado, você trabalha com subunidades do vírus. Todos os vírus possuem algumas particularidades ou bactérias, dependendo de qual tipo de vacina é produzida, existem partes do patógeno que são presentes em qualquer espécie. Ou seja, você tem lá um vírus da gripe, você tem um tipo de gripe, outro tipo de gripe, outro tipo de gripe, outro tipo de gripe, vários tipos de gripes, mas você tem uma parte que está presente em todos os tipos. Então, para que você utilizar o vírus inteiro atenuado ou o vírus inteiro inativado, se eu posso pegar só uma partezinha e aí compor uma vacina múltipla com várias subunidades ou também de vírus diferentes, ou seja, uma subunidade que seja comum a todos ou várias subunidades de diferentes vírus. Então, eu posso pegar uma subunidade que equivale a vários, ou eu posso fazer o contrário. Pegar uma subunidade de um vírus, uma subunidade de outro, outra subunidade de outro, outra subunidade de outro, fazer um mix dessas subunidades e preparar a vacina e entrar e inocular no paciente, né? Na pessoa que está tomando a vacina. O que vai acontecer? O sistema imunológico vai criar uma defesa para esta subunidade, para essa subunidade, para essa subunidade, para essa subunidade. Então, você vai ter ali um aumento do seu sistema imunológico já para várias subunidades. Então, se vier um vírus A, B, C, D ou E, você já tem todo o sistema preparado. Isso é extremamente importante. E isso foi desenvolvido ao longo de quê? De várias pesquisas, né? Então, a base do desenvolvimento das vacinas são as pesquisas, claro. E agora, o que é o mais importante, que a gente também tem que falar, e eu vou falar agora e depois eu vou repetir mais adiante, é que muitos dos processos de desenvolvimento de vacinas, das vacinas mais modernas, são baseadas nos estudos anteriores, porque o conhecimento relacionado à imunologia já vem de anos atrás. E por isso, hoje, o desenvolvimento de certos tipos de vacina, não estou colocando todos, mas de certos tipos, acaba sendo mais rápido por conta de você encontrar semelhanças com o patógeno atual e um patógeno que não precisa necessariamente ser igual, mas que ele tem semelhanças de características com um anterior em que o processo de desenvolvimento de vacina foi feito. Então, com isso, a gente já pode estabelecer uma correlação, inclusive, pelo tempo recorde que foi o desenvolvimento da vacina para a Covid. Ou seja, é um vírus. Ele tem características semelhantes a outros vírus que nós já possuímos vacinas. Então, o que foi feito foi um trabalho de verificar dentro do nosso rol de vacinas virais, antivirais, qual que estaria mais adequado em termos de fabricação, em termos de metodologia, ao vírus da Covid. E a partir disso, se verificou, nós temos aqui várias vacinas para vários tipos de vírus. Tem um vírus lá, X, que tem uma semelhança muito grande com a Covid. Então, nós não vamos fazer igual, mas vamos pegar o vírus da Covid e usar a metodologia semelhante à outra e vamos partir para os testes. Então, abreviou-se e muito o desenvolvimento, porque provavelmente aquela vacina a qual nós tomamos hoje como base para fazer a vacina, por exemplo, da Covid, aquela vacina muito provavelmente foi, né, para ser estudada, desenvolvida, qual é a metodologia, qual a melhor forma de desenvolver, ela passou por testes
e por pesquisas durante 10 anos ou mais. Mas hoje a gente tem esse arsenal já preparado de métodos diferentes e, a depender do tipo de patógeno que surge, né, afetando a população, nós temos hoje condições de usar, né, esses desenvolvimentos, essas pesquisas passadas e ganhar tempo para o desenvolvimento de novas vacinas. Infelizmente, isso não é aplicado a todo tipo de patógeno. Porque às vezes a pessoa se questiona, então por que hoje ainda não foi desenvolvida uma vacina para um vírus, por exemplo, do HIV? Porque você não tem, né, uma história, na história do desenvolvimento das vacinas, você não tem nada semelhante, né, a esse tipo de vírus. E, infelizmente, felizmente as pesquisas continuam, mas infelizmente você não tem um resultado tão assim assertivo hoje, no sentido de você recomendar uma vacina X para a população, porque o tipo de vírus e as características dele fogem das características dos vírus anteriores, das doenças que foram, que iniciaram a produção de vacina e que hoje a gente usa como modelo para algumas doenças que têm surgido, como, por exemplo, a mais recente foi a Covid. O que você se previne, né, com a vacina? Doenças graves. Ou seja, as vacinas fornecem proteção contra doenças potencialmente mortais. Então, sarampo, pólio, difteria, tétano, Covid, né? Então você tem aí doenças graves em que a vacina está atuante e é plenamente utilizada por todo mundo. Também a vacina serve para doenças comuns, ou seja, elas previnem também a infecções comuns, como gripes, algumas pneumonias, hepatite, melhorando a saúde geral da população. E a gripe, principalmente, vamos usar uma doença comum, é a gripe. Só que a gripe, ela causa, por isso que você vira e fala, mas é uma doença tão comum, por que você tem vacina e tem que tomar todo ano? Porque ela, primeiro, ela reduz a força de trabalho, porque a pessoa fica parada, né? Ela tem que parar, ela não tem condições muito físicas para desenvolver certas atividades. Essa doença em determinados grupos, idosos, né, crianças com baixa imunidade, elas podem podem avançar para infecções mais graves, chegando ao óbito, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, aparentemente, num adulto saudável, uma gripe é aquela da gripezinha. Se for a gripe mesmo, né? Porque se for uma Covid não é uma gripe. Covid é uma doença muito mais grave. Mas se você coloca uma gripe mesmo comum, em que você fala, tô com uma gripezinha aqui, tá tudo tranquilo, mas no organismo saudável, o seu corpo ainda consegue dar conta e você passa uma semana por aí e depois você está pronto, você está disposto novamente. Mas num idoso, uma gripe pode, inclusive, matá-lo. E determinadas gripes, isso vale também a gente dizer, dependendo do tipo de gripe que a gente tem, por exemplo, H1N1 e outras diferentes aí, elas têm um potencial de virulência, ou seja, elas são mais agressivas e podem, inclusive, provocar a morte em adultos saudáveis, digamos assim, sem propensão de outras doenças. Então, é muito interessante que a vacina ela serve tanto para proteção para doenças graves, quanto para doenças comuns. E isso reflete no impacto global. Ou seja, algumas doenças como varíola, né, que foi espalhada pelo mundo, foram erradicadas aos esforços da vacinação, a obrigatoriedade da vacinação. E com isso você conteve. E o caso, por exemplo, da Covid também é um esforço mundial. Às vezes você tem situações pontuais no globo. Então, algumas doenças são mais que prevalecem em determinadas populações, em determinados locais.
inclusive exige, dependendo de você, até para deslocamento de um local para outro, uma exigência de uma determinada vacina, porque lá na região é uma região mais endêmica, que ocorre com mais frequência aquela doença, então é prevenir. Você tem a questão de você se prevenir, e tem uma outra situação, o contrário, que às vezes o país não tem nenhum caso daquela doença. Então, para evitar que você leve a doença para aquele país, porque você está saindo de um país que é endêmica a doença, então eles exigem, ó, você tem que vir tomar a vacina. Porque se você está tomando a vacina, significa que você está de boa com ela. Então você não vai estar trazendo a doença para cá. Né? Então tem esses dois lados da situação da exigência da vacina para você entrar em determinados países. Ou porque o país tem uma barreira sanitária muito grande, e aí exige que as pessoas ou façam teste. Vocês lembram muito bem no período da pandemia que existiam países que durante quando estava em fase ainda da doença alta, os países exigiam, né, quando tinha já a vacina, que você fosse vacinado para entrar no país, para que você não pudesse levar para aquele país novas estirpes de vírus, né? Então é uma forma do país se proteger. E outra forma é eu me proteger indo para um local onde tem uma doença lá, então eu vou me vacinar antes, porque daí eu vou chegar lá e vou ter uma resposta imunológica e não vou adquirir a doença e trazer de volta para o meu país. Então, esse mecanismo global de proteção foi e é hoje muito importante. E o que causa, né? Qual é o impacto da vacinação? Então, a gente tem aí redução das doenças, claro. Quanto mais você aumentar o portfólio, né, a variedade de vacinas, maior vai ser a cobertura de doenças que você vai ter. Então, as vacinas têm levado a uma diminuição significativa da incidência de doenças, como sarampo, pólio, difteria em todo mundo. Inclusive, certos países recebem um certificado, né, da Organização Mundial de Saúde de erradicação de certas doenças através das campanhas vacinais. Então, o Brasil tem, por exemplo, o da polio, mas ele tem o da polio na medida em que você tem uma cobertura vacinal grande. Quando você tem uma redução dessa cobertura vacinal, corre-se o risco da doença retornar. Isso não é só com relação à polio, mas também outras doenças que podem voltar na medida em que não haja uma cobertura vacinal adequada, principalmente naquela carteirinha, na famosa carteirinha de vacinação. Né? Vidas são salvas, claro. As vacinas têm evitado milhões de mortes ao longo dos anos, de várias doenças. E mais recentemente, quando surgiu a vacina da Covid, milhões de mortes também foram evitadas. Infelizmente, milhões de pessoas morreram até você ter este medicamento à disposição, ou seja, essa vacina à disposição. Mas, em tempo recorde, obteve-se essa vacina eficaz e você teve uma queda e hoje a doença está controlada. Digo controlada, não digo erradicada. Então, a vacinação, a constante vacinação, e aí você com isso vai fornecendo um fortalecimento das barreiras do país e regionais, evitando que esse patógeno volte a se estabelecer. E economia na saúde, claro, a vacina custa caro? Custa, mas é um investimento, ela não é um gasto. Tudo relacionado à prevenção é um investimento. Por quê? Porque na medida que você entra com a prevenção, você elimina custos lá na ponta, com internamento, né? Com medicamentos para combater a doença de fato. Né? A gente sempre fala, por exemplo, em saneamento, para cada, no caso de dólar, para cada $1 investido no saneamento, você economiza 5 no controle das doenças que são decorrentes do não saneamento. Então, olha a proporcionalidade, é muito grande, de 1 para 5.
Então, a prevenção em qualquer nível, em qualquer estratificação, saneamento básico, a prevenção com a vacinação vai dar um retorno econômico para a saúde maior lá na ponta, no internamento, no uso de medicamento, na dedicação de horas dos profissionais para cuidar de doenças que poderiam ser prevenidas se a pessoa previamente tivesse seguido um roteiro, digamos assim, das vacinas obrigatórias instituídas no país. Aqui, muita gente ouviu falar também durante a época da Covid, alguns nomezinhos, né? Então, aqui, cobertura vacinal, o que é, e imunidade de rebanho, o que é. Então, o que é a cobertura vacinal? Cobertura vacinal é uma alta taxa de vacinação em uma população ajuda a criar uma barreira impedindo a propagação da doença. Por quê? Se você tem uma população com uma alta taxa, chegando acima de 90%, 95%, e se possível, que seria o ideal, 100% da população vacinada, você mantém um escudo protetor em que a doença não consegue nenhuma brecha para se estabelecer dentro daquela população. Então, quanto maior a cobertura vacinal, menos pontos fracos nós vamos ter na população para a doença entrar e se estabelecer. Então, por isso é importante a vacinação. Imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho. Quando a maioria da população está vacinada, a disseminação de doença é dificultada, porque ela não consegue transferir de uma pessoa para um outro indivíduo, para outro, para outro. E isso é interessante porque ela beneficia até quem não está vacinado. Ok? Agora, depende da visão da pessoa com relação à imunidade de rebanho. Nós vimos muito isso há um tempo atrás. Se você não vacina a população e você é contra a vacinação e defende a imunidade de rebanho, significa que você vai ter que torcer para que algum indivíduo, um grupo de indivíduos, adquira a doença e desenvolva sintomas mais baixos. Certo? E aí você vai começando a juntar esses indivíduos e esses indivíduos vão formando um escudo. Só que os demais indivíduos que não têm essa proteção ou ficam doentes e vão para o sistema de saúde ou morrem. Então, para você atingir a imunidade de rebanho sem aplicação de vacina, além de demorar um tempo enorme, proporciona uma perda de população, uma perda de indivíduos muito grande. Porque você vai matar, literalmente, milhares, milhões de pessoas para beneficiar alguns que estão tendo e adquirindo essa imunidade. Agora, quando você tem uma cobertura vacinal muito grande, você beneficia, inclusive, até aqueles que não podem se vacinar internamente daquele grupo. E quem, às vezes? Às vezes existem até restrições. Pessoas muito idosas, acima de 80 anos, não podem ser vacinadas em determinadas doenças. Mas se todos os outros ao redor daquela pessoa ou na população ao redor daquela pessoa são vacinadas, você tem uma proteção no entorno dela, impedindo que a doença chegue até ela. Isso é um mecanismo, às vezes, que as pessoas não conhecem tecnicamente, porque existem certos grupos que não aceitam a vacina de forma alguma. Não por restrições médicas, mas por questões idealísticas ou filosóficas, etc, etc. E afirmam muitas vezes que falam, mas o meu filho nunca tomou vacina, mas ele não ficou doente. Então, quer dizer que eu não preciso dar vacina para ele porque ele não está doente, ele não desenvolveu a doença que outras crianças desenvolvem. Mas peraí, aquela criança, muitas vezes, ela está livre da doença, mesmo sem tomar vacina, porque ao redor dela, na população do entorno dela, você tem um grupo de pessoas
que fez uma cobertura vacinal correta e acabam, indiretamente, gerando uma proteção para aquela pessoa que não está vacinada ali no centro. Tá? Então, muitas vezes, o mecanismo se dá através disso. Essa proteção não é proteção. O fato da pessoa não ter desenvolvido a doença não é porque ela é imune a tudo. Então, eu não preciso de vacina porque eu sou imune a qualquer coisa. Não, é que ela não teve a exposição à doença. E por que ela não teve a exposição à doença? Porque toda a população ao seu redor está vacinada. E com isso, o patógeno não consegue chegar de forma intensa naquela pessoa que está dentro daquele grupo. Ok? E aí, então, é importante o quê? A adesão. A manutenção de altas coberturas vacinais é crucial para proteger, para garantir a proteção individual e, claro, proteção coletiva, a saúde coletiva. Por isso que o governo faz campanhas, os governos fazem campanhas de todo o grupo de vacinas, né, que são aquele pacote de vacinas, tanto na fase nas crianças, em adolescentes e em adultos, para que as pessoas sigam aquele calendário de forma a se protegerem e darem essa cobertura vacinal, gerando essa imunidade de rebanho através da cobertura vacinal, não esperando que você selecione dentro da população pessoas que desenvolveram a doença e acabaram não tendo sintomas mais graves, tá? Sendo que o restante da população deixa morrer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E levar a ciência de uma maneira muito correta nesse sentido. Segurança e eficácia das vacinas, né? Então isso também é muito importante. As vacinas, mesmo as vacinas que foram aplicadas recentemente, em que pessoas podem duvidar, mas como essa vacina foi desenvolvida num tempo recorde, como elas podem ser seguras? Elas passaram por testes rigorosos, fizeram testes, não simplesmente saiu do laboratório e foi direto para aplicar em ser humano. Você tem etapas de testes ainda antes de liberar para a população. Então, elas passam por rigorosos testes de segurança, não só na sua confecção, no seu controle de qualidade. Você não tem ali corpos estranhos ao princípio da vacina adicionados. Rastreabilidade. As vacinas, através do lote, você consegue rastrear qual é a fonte de origem, de qual laboratório que partiu aquela vacina, e com isso você pode determinar aí a rastreabilidade de efeitos adversos para aquele determinado lote. Pode surgir, né? E aqui entra uma parte muito importante, benefícios versus riscos. Os benefícios de se vacinar superam amplamente os riscos mínimos associados a efeitos colaterais leves e temporários. A gente ouviu muita gente falando, mas eu tomei vacina e fiquei doente, né? Isso se reflete, e aí você usa este caso para espalhar e disseminar informações equivocadas. A pessoa pode ter tomado, primeiro, uma pessoa pode ter tomado, não estou falando especificamente de Covid, mas qualquer doença. A pessoa pode ter tomado e não está elencada no rol de pessoas que necessitam e que podem tomar vacina. Então, às vezes, uma pessoa lá, eles falam, acima de 80 não pode. Aí a pessoa vai lá com 85, 88 anos e toma a vacina e passa mal. E aí a pessoa, olha, a minha parente, o meu vizinho tomou a vacina e passou mal e foi internado. Mas não se passa os detalhes. Mas que idade que ela tinha? Tinha 87, 88 anos. Opa, mas ela está fora da faixa. A pessoa estava doente, estava com baixa imunidade e foi lá e tomou a vacina. Aí adquiriu a doença. Claro, a imunidade está baixa. Se ela tomou uma vacina, por exemplo, com um patógeno atenuado, que é um patógeno enfraquecido, mas o patógeno está enfraquecido. Se o sistema imunológico da pessoa está baixo, mesmo esse patógeno enfraquecido é provável que ele cause a doença. Ele não vai causar uma doença grave, mas vai causar doença.
Mas só o fato de causar, a pessoa já vira e dissemina para todo mundo. Ah, a pessoa tomou a vacina, era um adulto jovem, tomou a vacina e ficou doente. E aí, isso, quando se espalha de uma forma tão grande que depois você descobre a verdade do caso, mas para você chegar com a verdade do caso a todas as pessoas em que se espalhou a notícia é falsa ou equivocada, você não consegue. Então, isso é complicado, porque as notícias, vamos dizer assim, as notícias ruins, elas se espalham muito mais fácil, as críticas, do que a verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou usar aqui um exemplo que não tem nada a ver com a aula, mas eu recebi essa informação que ficou sempre na minha mente. Quando você vai a um restaurante e esse restaurante é ruim, né? Ele é ruim, você sai do restaurante, você começa a espalhar para todo mundo que aquele restaurante é ruim. Você fala até para um cara que está na fila do ponto de ônibus do seu lado. Você vê, ó, naquele restaurante ali, ó, tá vendo? Não vai não, porque a comida é muito ruim. Ou seja, você fala até para quem você não conhece. Agora, quando você vai num restaurante e a comida é excelente, é raro você falar isso para quem você não conhece. Você só vai falar para as pessoas mais próximas do seu círculo de amizade. Você vai para o seu amigo, olha, te recomendo, vai naquele restaurante que é gente fina, o pessoal é bom e tal. Pensem e reflitam a respeito disso, que é verdade, na maioria das vezes, e é a mesma coisa com relação às notícias. Quando você vê uma notícia vinculada a alguma coisa dessa que se espalha na rede, a gente tem que tomar muito cuidado para repassar, porque quando ela se espalha, depois é muito difícil você corrigir esse erro, né? Então, é bom você analisar antes de espalhar para cortar a informação. Lógico que se a informação é verdadeira, deve se seguir, claro, mas é interessante que a gente tire uns minutinhos e cheque se aquela informação que você recebeu é verdadeira para que você possa passar ou bloquear no seu caso. Existem outros que vão passar, mas pelo menos você vai fazer a sua parte de reduzir o impacto de espalhamento. E aqui é uma situação bem conhecida. As vacinas, elas têm muito mais benefícios do que riscos. Os riscos são poucos. Algumas pessoas tomam a vacina, têm uma febre, sente dor, e outras não sentem nada. Isso são respostas pontuais de cada corpo que vai responder àquela vacina. Mas não significa que você ficou doente, tá certo? E essa questão do grupo de risco, né? Então entra aí. Idosos. Então, pessoas idosas têm maior risco de complicações e mortalidade por doenças preveníveis por vacinas. Então, é um grupo vulnerável. Agora, existem certas vacinas que não são recomendadas para um grupo muito vulnerável, que são os idosos. Então, isso tudo depende de uma análise geral do médico para receitar e falar, não, pode ir lá e tomar essa vacina que não vai te oferecer risco. Ou seja, vai oferecer mais benefício do que risco. Então, isso vai ver de acordo com o paciente, inclusive, o idoso. Gestantes, a vacinação durante a gravidez, dependendo do tipo de vacina, né, tudo é recomendado e tudo é analisado, vai proteger a mãe, mas como a mãe compartilha com o bebê durante a fase gestacional muita coisa, nutrientes, entre outras coisas, ela vai compartilhar também com o bebê essa vacina. Então, isso é importante, tá? E crianças, de uma maneira geral, o calendário vacinal infantil também é essencial para garantir a saúde e desenvolvimento saudável. Então, seguir aquele calendário para que você tenha uma cobertura vacinal grande e introduza naquela população uma imunidade de rebanho, ou seja, todo mundo está imune, então a doença não chega naquela área. E às vezes existem crianças que, por alguma deficiência, elas são impedidas de tomar certas vacinas. Mas aí, com essa cobertura e com essa imunidade de rebanho no entorno dessa criança, a doença não vai chegar também nela, que tem restrições relacionadas à vacina.
Então, isso é também extremamente importante. Então, aqui é uma base do calendário de vacinação no Brasil. Eu não vou garantir que isso esteja atualizado, então é interessante que se verifique dentro do próprio unidade de saúde, né? Aquela carteirinha que ali tem todo o calendário vacinal, mas para o recém-nascido, BCG, hepatite B, uma criança, rotavírus, vacina pneumocócica, meningocócica, febre amarela, adolescente, HPV, DTPA, adulto, a influenza, a pneumocócica, a DT, e a gente tem também a de Covid agora, que faz parte do nosso calendário de vacinação, e o idoso também, a influenza, a pneumocócica, né? E também a de Covid, também com restrição a depender da faixa etária. Mas, ou seja, existe um calendário e a gente sempre torce e recomenda, né, que todas as pessoas se conscientizem neste sentido. E em cima dos desafios, então, e as barreiras no processo de vacinação, estão justamente nessas 3 etapas. Primeiro, o acesso. Você, o governo, as entidades públicas, garantir a disponibilidade e acessibilidade às vacinas para toda a população, especialmente em regiões remotas. A gente vê que a cobertura vacinal, você vê campanhas de vacinação, inclusive se faz essas campanhas em determinados momentos do ano, em que você monta uma força-tarefa, em que você vai até os confins do nosso país para levar a vacina a uma população numa região remota. Populações indígenas, populações ribeirinhas, do sertão, etc, etc. A aceitação, combater a desinformação e a hesitação vacinal, fortalecendo a confiança da população. As vacinas são seguras, as vacinas protegem de doenças e nelas não contém nada de corpo estranho que vai te introduzir aí e você virar alguma coisa que não seja um ser humano. Então, a gente tem que combater esse tipo de informação que se dissemina e muitas pessoas acabam acreditando e com isso deixando-se de vacinar. E a adesão. Então, incentivar a vacinação em tempo oportuno e manutenção de coberturas. E aí o que a gente faz? O governo faz as famosas campanhas. Então, através da campanha de vacinação da poliomielite. Então, você tem uma época do ano em que se concentra. Ao longo do ano, você tem essa vacinação. Mas há concentração em determinadas épocas do ano, para determinadas vacinas, em que você mobiliza todo o sistema de saúde com o foco naquela vacina. Não significa que ao longo do ano não vai ter mais. Ela vai continuar disponível. Mas naquele momento é um momento interessante, porque se você tem a carteirinha, você vai sempre naquela época para fazer a vacinação na data correta. E isso ajuda demais. E essa finalização é justamente isso. As vacinas, então, elas são, né, conforme o texto, uma das intervenções mais eficazes na promoção de saúde pública. É claro que nós temos outras. O saneamento básico é o principal, porque ele vai combater, inclusive, muita taxa de mortalidade por falta de saneamento, né? Que vai combater a gastroenterite, a disenteria, né? Que pode chegar, inclusive, a óbito, em principalmente crianças mais suscetíveis, mais novas, né? E também a questão de manter a promoção de saúde pública, a desnutrição infantil. Você tem que criar propostas e projetos de forma a combatê-las para você ter uma geração saudável, física e mentalmente. Porque a gente sabe que a desnutrição, ela pode levar a criança até chegar numa idade adulta, naquela situação meio balançando, mas isso afeta o desenvolvimento mental, a dificuldade no aprendizado. Então, na medida que você tem uma nutrição adequada, você desenvolve todo o corpo como um todo, gerando, né, originando uma geração extremamente saudável, que vai facilitar o aprendizado e, através das vacinas, em concomitância com essas ações, você vai exercer uma proteção do indivíduo, proteção de comunidade, né, que vai gerar uma saúde coletiva de qualidade. Então, portanto,
é essencial que todos mantenham atualizados o calendário de vacinas e assumam um papel ativo, um compromisso na defesa da importância da vacinação, que é, para nós, um dos mecanismos mais importantes que a ciência desenvolveu até hoje. Eu agradeço a disponibilidade, a oportunidade de apresentar essa temática aqui. Procuramos apresentar de uma forma mais simplificada. E qualquer dúvida técnica ou relacionada ao assunto, entre em contato com a Telesaúde Goiás, que ela vai nos repassar essas informações e teremos o maior prazer em responder. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.